possível! Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, aqui Delay 360, começando mais um vídeo para vocês aqui no canal. Glória a Deus, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês no nosso estúdio de gravação, junto com meu amigo e pastor Wesley, mais uma vez, né, pastor Wesley? Mais uma vez. Glória a Deus, juntamente aí com o nosso irmão e amigo também, Patrick. Amém? Dá um brado aí, varão. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, família. Hoje estamos aqui para transmitir para vocês mais uma palavra de Deus, né? Falar de mais uma carta que Jesus enviou às igrejas da Ásia Menor. E hoje a gente vai falar de uma igreja, né? De uma igreja que passou por um grande processo, mas Jesus deixou uma promessa para essa igreja, que é a igreja de Sardes. É isso mesmo, meus amigos. A quinta carta à igreja de Sardes. Eu tenho certeza de uma coisa, eu não acho. Deus tem uma palavra para a tua vida, viu, pastores? Viu, homens de Deus, mulheres de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui em paz, estamos numa missão de paz, para transmitir a palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Pastor Wesley, vamos fazer menção da palavra de Deus, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma pressão espiritual muito grande aqui hoje, né? Mas vamos transmitir a palavra de Deus para os vossos corações, né? Queira, aleluia, a oposição ou não, Deus está no controle, Deus está no negócio, pastor Wesley. E o Espírito Santo de Deus vai usar a nossa vida aqui hoje. Alabracanto comanagaiaçúbia. Só quem está em espírito, irmão, vai receber e vai suportar essa palavra. Amém? Glória a Deus. Aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 e do verso de número 6. Eu quero fazer menção aqui para vocês, para podermos aqui entrar na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Versículo de número 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Pastor Wesley, é interessante essa palavra, é interessante essa passagem, que eu vejo uma diferença nela entre as cartas que eu e você nós pregamos aqui. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, que foi a segunda carta, a igreja de Pérgamo, que foi a terceira carta, e a quarta carta, que foi para a igreja de Tiatira. Eu vejo algo diferente aqui nessa carta, e eu tenho certeza que hoje, nesse conteúdo, nesse vídeo, nessa palavra, o Senhor tem coisa grande a ser revelada aqui. Deus tem coisas grandes para ser reveladas aqui, coisas que as igrejas no dia e no tempo chamado hoje, agora, precisam ouvir da parte de Deus. Aleluia. Você não vai ouvir do irmão Vanderlei, você não vai ouvir do irmão Wesley, você vai ouvir do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia, é por isso que a mensagem de Jesus para as igrejas, ela termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para que as igrejas venham a entender que não é o apóstolo João que está falando, mas é o Espírito de Deus, através da vida do apóstolo João, está dizendo às igrejas. E hoje, pela minha vida e pela vida do pastor Wesley, Deus tem uma palavra para a sua vida. E quem tem ouvidos para ouvir, aleluia, se prepara,
para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para dizer para a igreja. Pastor Wesley, fica à vontade, o Senhor está com a palavra, deixa Deus te usar. Labra, canta, labra, sudecai, em nome de Jesus. Vou confessar algo para os irmãos. Esta carta é uma pressão espiritual ainda maior, mas é porque o Espírito Santo quer falar algo profundo com algumas pessoas aqui nesta. Glória a Deus, né? Aleluia. Primeiramente falou conosco e agora vai falar com todos que vão assistir. Meus irmãos, a igreja de Sardes era uma cidade em que os moradores, os cidadãos daquela cidade se orgulhavam muito pelo fato da cidade ser muito fortificada. É verdade. E também que era uma cidade praticamente naquela época inconquistável. Era uma cidade muito forte, né, comercialmente falando, né, militar. Eles eram muito fortes nessas áreas. Era uma potência muito forte. Por isso que era difícil de ser dominada. Sim. Né? Eles foram assim por muito tempo, mas eles também são fortificados naturalmente por formações montanhosas também naquela cidade. E é interessante, pastor Vanderlei, que aquela cidade, muitos acreditam que foi o apóstolo João que pregou aquela cidade e foi a primeira a se converter através da pregação dele. Glória a Deus, né? aleluia. E foi a primeira igreja, pastor Vanderlei, que se revoltou contra o cristianismo. Foi a primeira igreja que se converteu, mas foi a primeira igreja que se revoltou contra o cristianismo, que foi contra já os ensinamentos. Sim. Isso é interessante, porque eles foram a ruína de bem, do crescimento foram a ruína, porque não deram ouvidos à voz de Deus, não permaneceram firmes e constantes naquilo que foi ensinado. Que nem o apóstolo Paulo falou para Timóteo: ó, Timóteo, agora você tem que ficar firme, fica firme naquilo que eu tenho te ensinado. O apóstolo Paulo estava já quase próximo da sua morte, e já ia passar o bastão ministerial para Timóteo, para o jovem pastor, e falava: Timóteo, agora você tem que ficar firme, seja constante na obra, né? Fica ciente que vai vir pessoas contradizer, mas você tem que ficar firme, você já foi instruído. O apóstolo Paulo fala: olha, você já foi instruído pela sua tia, Lloyd, né? Sua família, porque Timóteo nasceu já na igreja, né? Assim, no meio evangélico, cristão naquela época. Então o apóstolo Paulo orienta Timóteo: olha, permaneça firme. E a igreja não permaneceu firme nesses ensinamentos. Esse é o problema. Esse é o problema. E duro é a pessoa não ouvir a voz de Deus e não obedecer a voz dele. Pastor Wesley, começar é muito fácil. Aleluia. Patrick, começar é muito fácil. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, lá em Coríntios: olha, a vitória, o troféu, não é de quem vai chegar primeiro, é de quem vai até o fim. Oh, glória a Jesus. É de quem chega até o final. É verdade. Você está entendendo? Então, a recompensa, ela vai além do mérito humano. O homem, ele quer. Ele vai com as suas forças. Mas aqui, a gente está falando de algo espiritual. Deus, a única coisa que Deus ele precisa de mim e de você, na nossa carne, é a nossa santificação. Porque tudo que a carne quer pende para as coisas da carne. Isso. Para a tentação, para os prazeres mundanos, para os prazeres da carne. Certo? Então Jesus ele olha e diz assim: olha, a única coisa que eu quero que você faça é que você o quê? É que você domine os seus desejos, domine os prazeres da sua carne, controle ela e tenha domínio sobre ela. Porque tudo que a carne quer é pecado. E o primeiro passo para você conseguir isso é através da obediência. Obediência. O que Deus falou para Saul? Saul, que adianta ter um sacrifício sendo que você não obedeceu? Vale mais obedecer do que sacrificar. Mas isso aí é forte, não? Isso então, aí é forte. Aquele que obedece, ele consegue. Aquele que obedece, ele conquista. Aquele que obedece e permanece na posição que Deus quer, ele alcança aquilo que Deus já tinha colocado no seu coração. Ele vai até o fim. Glória. Ele vai até o fim. É verdade. Ele vai. Para ir até o fim, tem que ter obediência. Para ir até o fim, pastor Wesley, a pessoa ela precisa ser obediente a Deus. Ela precisa buscar a santificação em Deus.
O apóstolo Paulo vai olhar para a igreja e vai dizer: igreja, sem a santificação, ninguém, olha, absolutamente ninguém verá a Deus. Irmão, isso é muito forte. O que o apóstolo Paulo fala também em Gálatas 2:20? Já estou crucificado com Cristo. Já não vive eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em outras palavras, o apóstolo Paulo falando: eu já não faço o que eu quero, eu faço a vontade dele, eu obedeço a ele, eu sirvo a ele. Aleluia. Eu já não sou aquele Paulo de antes, não, agora eu já sou transformado. O que Deus falou para o profeta Ezequiel, pastor Vanderlei? Olha, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aqui quando fala em ponte em pé, não significa que ele estava sentado ou deitado, né, pastor Vanderlei? Mas sim que ele era para ele ficar na posição que Deus iria falar com o profeta Ezequiel. Aleluia. E Deus fala: Ezequiel, fica na posição que eu vou falar com você. O homem precisa. Você. O homem precisa Aleluia. estar na posição, Glória na a Deus. vontade de Deus, irmão. Não adianta. Não consegue conquistar nada assim, está fora da vontade. A vontade de Deus. do homem é uma, de Deus é outra. A vontade do homem é uma, a de Deus é outra, certo? É por isso que hoje nós estamos vivendo decadência. Nós estamos vivendo tempos de apostasia. O amor tem se esfriado porque a vontade do homem é uma, a de Deus é outra. E hoje a vontade do homem tem prevalecido, não a vontade de Deus. Sim. Isso significa o quê? Desobediência. Mas querendo ou não, a vontade de Deus vai prevalecer. Por mais que venha te doer, mas a vontade de Deus vai prevalecer. Ela vai prevalecer. Ela vai prevalecer. O homem, ele toma a sua decisão. O homem toma o seu caminho. O seu próprio caminho. O seu próprio caminho. Mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Com certeza. Ela vai ter poder na vida daqueles que realmente querem ser salvos. Eu acho que em Provérbios, pastor Vanderlei, que vai dizer: bom aos olhos do homem é o seu caminho, mas do Senhor vem a resposta certa dos lábios. Você está entendendo? Entende? Então, aquilo que parece bom aos teus olhos, às vezes para Deus não é, e Deus tem algo diferente na sua vida. E já pega essa senha, às vezes você não viveu ainda o que era para viver, porque você está querendo ir pelo seu próprio caminho. E Deus está dizendo: vai pelo caminho que eu quero, obedece a minha voz, esteja no centro da minha vontade, que eu vou cumprir o que eu tenho te prometido na sua vida. Glória a Deus, pastor. Aleluia. Olha só que maravilha, Deus me traz a memória aqui. Olha como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Olha só, Patrick, aqui no livro de Daniel, o profeta Deus. Daniel, esse homem de Deus aí, valoroso, que nele havia um espírito excelente, né? Invejado e desejado por muitos ali dentro da Babilônia. Daniel viveu e sobreviveu, diz a história, os 3 maiores impérios que a história já conheceu. Olha o que Daniel vai dizer aqui, ó, no capítulo 12, versículo de número 13, o último versículo do livro de Daniel. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Olha só para você ver. Ele está dando um conselho: vai até o fim. Vai até o fim. Precisamos ir até o fim. Aqui a gente está falando de uma história de um povo, pastor Wesley, irmão Patrick, que bem diferente das cartas passadas, de um povo que tinha uma aparência. Você olhava para a igreja de Sardes, você dizia: poxa, olha, é uma igreja que vive numa cidade, uma cidade forte, conhecida, uma cidade bacana, porém de pessoas idólatras. Isso. Certo? Falamos nas cartas passadas que a idolatria ela está por todos os lugares. Todos os lugares. A idolatria, os costumes, as culturas estão em todos os lugares, certo? As igrejas estão no meio, certo? Sim. É provável uma igreja sobreviver em meio a tudo isso? É provável, ela pode viver, ela pode sobreviver a tudo isso daí, certo? Agora, a igreja de Sardes, ela tinha um problema, certo? Elas estavam vivendo a aparência. As pessoas olhavam para elas e diziam assim, para a igreja, e diziam assim: poxa, essa igreja, olha, que igreja bacana, está cantando, está pregando.
poxa, olha, essa igreja está de pé, essa igreja tem obra. Mas os olhos humanos não conseguem enxergar o que Deus enxerga. Meu Deus. O que Deus enxerga. Então o povo estava olhando uma igreja ali forte, uma igreja bacana, mas Jesus olhava diferente. Jesus estava olhando além disso, Patrick. Jesus estava olhando para dentro da igreja. E Jesus conseguiu encontrar o que ninguém estava vendo. Meu Deus. A morte espiritual. A morte espiritual. A morte espiritual. Sabe o que o Espírito Santo começa a me fazer refletir, pastor Vanderlei? Às vezes, eles começaram a se ensoberbecer tanto, que eles poderiam pensar entre si, olha, a gente é muito conhecido. Por quê? Porque a gente foi a primeira cidade a ser apregoada por João, e a primeira cidade a ser convertida. Vai saber se eles colocaram, é uma hipótese, colocaram em sua cabeça assim, nossa, a gente é conhecido, a gente tem nome. E a Bíblia fala no versículo 1, que por falta de vigilância dela, ela caiu, por causa da vigilância. E a Bíblia nos ensina, vigiai e orai, para não cair em tentação. Mas na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia! Então a vigilância que faltou dentro dessa igreja. Às vezes a soberba subiu pela cabeça, é o que acontece muito hoje em dia, pastor Vanderlei. Pessoas que só porque recebem um cargo, um nome, Deus levanta um pouquinho só de degrau, já quer levantar, já quer pisar nos outros, já quer ser soberbo, mas não. A Bíblia nos ensina a ser sempre humildes. O apóstolo Paulo fala, vocês devem ser, deixar os outros serem superiores a vocês mesmos. Ser humilde, reconhecer isto. Aleluia. E não vocês mesmos se achar o melhor, presunçosos, soberbos, orgulhosos. A Bíblia nos ensina que isso Deus abomina. É verdade. Olha o que tanto de exemplos na Bíblia que acontece que foram a ruína. Primeiro exemplo, grande exemplo, pastor Vanderlei, que teve orgulho e soberba, o próprio Satanás. Satanás ficava nos céus de luz. A Bíblia vai nos dizer em Ezequiel que ele era um querubim ungido por Deus. Mas por causa da soberba, ele caiu. E Lucas vai dizer, Jesus falou, eu vi o Satanás cair do céu como raio. Outros exemplos da Bíblia sobre a soberba, pastor Vanderlei. O rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe estava tão orgulhoso, mas tão soberbo, que ele falou, agora eu vou dominar Judá. Não quero nem saber, agora eu vou entrar e vou invadir Judá. Por quê? Porque o rei Senaqueribe era conhecido naquela época. A cidade, a Síria, era muito forte naquela época. E não onde eles chegavam, eles dominavam. E eles falaram assim, ó, agora a gente vai dominar Judá. E começou a falar, Ezequias, se prepara que a gente vai invadir e vai pegar tudo que é seu aí. A gente vai acabar com essa cidade. Olha, e sabe de uma coisa, o Deus que você serve aí não tem nada não está com nada. Né? Porque a gente vai invadir. Aí Deus usa o profeta Isaías para dizer, Ezequias, fique em paz. Aleluia. Fica sossegado. Fica tranquilo. Eu vou permitir ele entrar aí dentro. Mas não vai conseguir destruir nada, porque eu vou colocar um anzol no nariz dele e um freio na boca dele, porque ele já até falou demais. Vou colocar um freio na boca dele e ele vai voltar para onde que ele veio. Aleluia. Porque aqui ele não vai permanecer. Oh, glória. Então quem é orgulhoso só tem a decair. Só cai. Só cai. Não cresce, porque quer pisar em cima dos outros. Então a Bíblia nos ensina a respeito disso. Aleluia. Então que possamos ser sempre humildes e reconhecer que somos dependentes de Deus e também do próximo. Né? Pastor Wesley, o tempo vai passando. Vocês que estão aí estão me acompanhando o pastor Wesley aqui, Patrick também está aqui. O tempo vai passando. É bem verdade que as lutas, as dificuldades, as barreiras que enfrentamos todos os dias, porque para ser um pastor, para ser um obreiro, um homem de Deus, um membro que seja da igreja, não é fácil, certo? Não é fácil, as lutas é constante, a gente sabe com quem a gente está lutando. Sim. As batalhas são travadas, certo? Hoje os nossos olhos espirituais são abertos, a gente é sabedor do bem e do mal, a gente sabe discernir inteligentemente, vamos dizer assim, inteligentemente todas as coisas, porque Deus ele revela a nós. Vocês sabem disso.
assim como eu, o pastor Wesley, o Patrick. Só que as lutas, batalhas árduas que eu e você enfrentamos ao decorrer da caminhada, passa meses, passa anos, e a gente muitas vezes, às vezes se sente fraco, a gente se enfraquece, a gente deixa de buscar, deixa de ser grato a Deus, e às vezes sem a gente perceber, a gente começa a apostatar da nossa fé a Deus, a gente começa a se esfriar na presença do Senhor, e isso acontece dentro de uma igreja. Pastores, obreiros, eles começam a se esfriar, né? Começa a desvanir da presença de Deus. É por isso que quando Deus usa o pregador, a irmã, o jovem dentro da igreja, para alertar a igreja, é porque ele se preocupa com a gente, ele sabe que a gente é falha, a gente é ser humano. Qual foi o problema da igreja de Sardes? Ela começou bem, mas estava terminando mal, certo? Elas estavam, vamos dizer assim, elas estavam criando uma capa, uma aparência, uma imagem que não existe, certo? Elas não conseguiam mais, a igreja, as pessoas de Sardes, não conseguia mais transmitir para o mundo a sua santidade. O mundo olhava para elas, para as pessoas que estavam ali naquela igreja, para o líder da igreja de Sardes, aplaudia, amassageava o ego dos pastores, dos líderes daquela igreja, e dizia: não, vocês estão indo bem, porque o mundo não conhece a santidade de Cristo. Então, quando as pessoas que vivem na idolatria, elas são abraçadas e amassageadas e elogiadas, né, vamos dizer assim, e aceitas do jeito que são, elas vão te aplaudir, elas vão colocar o seu ego lá em cima, elas vão dar a sua melhor oferta, vão dar o seu melhor dízimo, vão te dar carro, vão te dar empresa, vão te dar nome. É isso que elas vão fazer, vão te dar dinheiro. Os irmãos entendem? É isso que o ímpio vai fazer quando você amassageia o ego dele, quando você aceita ele como eles são. A história diz que a igreja de Sardes já não tinha mais santidade, já não tinha mais obediência e nem culhão para com o povo do mundo. Os irmãos entendem? A história diz isso. Por quê? Porque estavam mortos. E quem dentro daquela igreja ainda estava na presença de Deus, tinham que aguentar, tinham que buscar a presença de Deus em oração. Por que você acha que Deus enviou a carta para a igreja de Sardes? Porque dentro da igreja de Sardes havia homens e mulheres que ainda não tinham negado a fé, que ainda estavam ali em constante oração, pedindo para Deus, não podiam abrir a boca, porque se abrisse, era rebelião. Ei, que é isso? Está querendo rebeliar? Está querendo se levantar contra o seu líder? É isso que acontecia, era isso que estava acontecendo naquele lugar. E sabe o que é o pior, pastor Davi? Que a igreja estava se preocupando só com o nome dela, de ser conhecida. E o que a gente vive hoje? Vamos colocar para os dias atuais. Pessoas se preocupando mais com nome, com status, com fama, com seguidores, com tudo. Mas não se preocupa em ter um nome escrito nos céus. Quer ter um nome escrito aqui no mundo para todo mundo ver, mas não quer ter um nome escrito nos céus. O mais importante é você ter um nome escrito nos céus. Ah, irmão, para com isso. É Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, que a gente vai meditar um pouquinho também. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Glória a Deus. Versículo... Aleluia. Primeiro. Eita Deus tremendo. Marcos Aleluia, capítulo Jesus. 2. Olha o que diz, pastor Vanderlei. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito e que jazia o paralítico.
E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Vou ler só até aqui para não ler, tomar muito tempo. O paralítico, que vai nos dizer que estava em Cafarnaum, teve 4 homens, que a Bíblia não menciona o nome, e que estava ajudando esse paralítico, e também não fala o nome do paralítico. Estava levando esse paralítico no momento que Jesus estava pregando. Ali estava lotado, não tinha por onde eles ir. Aí eles têm a ideia: não, vamos levar ele para o telhado. Eles levam para o telhado. E Jesus vê aquela cena, fica comovido e fala: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas não é isso que você quer dizer com isso. Os 4 que ajudaram aquele paralítico não tinham nome. O que eu aprendo com isso? Que tem pessoas hoje em dia, pastor Vanderlei, que infelizmente só quer ajudar para ter nome. É verdade. Mas a Bíblia nos ensina: não precisa ter nome. O que necessita é de Deus saber as suas obras, é de Deus estar vendo o que você está fazendo. Jesus fala lá em Mateus, se não me engano, Mateus capítulo 6, capítulo 7, quando você vai dar esmola, não mostre a tua mão esquerda ou direita. Ou seja, em outras palavras, Jesus dizendo: ninguém precisa saber o que você está fazendo. Aleluia. O que basta é que eu estou vendo o que você está fazendo. Glória a Deus. E a igreja estava se preocupando com isso, pastor Vanderlei. E também outros grandes versículos, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue não tinha nome e foi curada. E muitos outros passagens, a mulher samaritana, pastor Vanderlei, que teve um encontro com Jesus, não tinha nome, mas teve um encontro com Jesus e se tornou uma missionária. Começou a pregar de Jesus, falar de Jesus, o que Jesus fez em sua vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não precisa ter nome, precisa ser reconhecido no céu de glória. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse instante. Deus. Aleluia. Não precisa ter nome ou fama ou status. Se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém. Tudo é para a glória dele. O que importa é que o nome dele seja glorificado, meu querido. Aleluia. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é tremendo. Então a igreja, pastor Vanderlei, estava se preocupando com o nome. E ela estava morta espiritualmente falando. A igreja, quando ela estava morta, pastor Vanderlei, eles não estavam ouvindo mais a voz de Deus. Não ouve. Pessoa morta ouve alguma coisa? Não ouve nada. Não ouve. E o que o apóstolo Paulo fala? Em Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para que Cristo venha te iluminar a sua vida, venha clarear a sua vida. Então, a igreja de Sardes estava morta espiritualmente falando. Sabe o que me faz lembrar também, pastor Vanderlei? A passagem de Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos. Ali Jesus leva Ezequiel numa visão, num vale de ossos secos, que estava sequíssimos. E Deus ali mostra e fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza, profetiza, profetiza. Ezequiel começa a profetizar e começa a ter osso, juntar osso, ter carne, ter nervos, até se tornar um grande exército. É verdade. O que você está querendo dizer com isso, irmão? Ali naquele tempo, o povo, de Deus estava morto também espiritualmente falando. Ezequiel, quando ele começa a profetizar, ele começa a profetizar nos primeiros capítulos, exortando e falando para o povo se arrepender. Mas a partir de certos capítulos de Ezequiel, ele começa a profetizar restauração para Israel. E o 37, capítulo 37 é isso, sobre a restauração de Israel. Então Deus queria trazer uma restauração em seu povo. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza a minha palavra, que eles vão voltar a viver. Aleluia. Profetiza a minha palavra, que eles terão vida. Eles estão mortos, mas vão se tornar um grande exército à minha presença. Aleluia. Então profetiza a minha palavra. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Às vezes você vive momentos difíceis. Às vezes você está passando por uma dificuldade. Às vezes você se sente fraco. Aleluia. Às vezes você não ouve mais a voz do Espírito Santo no teu coração. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está te acordando deste sono hoje. Deus está te despertando deste sono hoje. Aleluia. Deus está te levantando. E você fará parte de um grande exército que Deus está levantando. Meu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nosso irmão Patrick também tem uma Aleluia. palavra. Glória a Jesus. Fica à vontade, Patrick. Deixa Deus te usar. Ezequiel 37, versículo 9.
E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Aleluia. Eita, Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Quem está ligado está entendendo a mensagem. Glória a Deus. A igreja precisa do Espírito de Deus para ter vida. E Deus está levantando Ezequiel na igreja. Eita, Deus está glória. levantando Ezequiel nesse tempo. Se prepare que Deus está levantando Eita, Ezequiel glória, para aleluia. profetizar vida de novo e renovo espiritual. Eita, glória. Demantou que Se prepara, igreja, se prepara para receber o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Pastor Vanderlei. Eita, glória. Abacuque, capítulo 3. Outro exemplo de reavivamento espiritual em meio à igreja. Que o povo estava frio, não estava ouvindo a voz de Deus, não queria saber de ouvir a voz de Deus. Eita, glória. E Abacuque se levanta, irmão, É Abacuque forte. se levanta no capítulo 3, revoltado, indignado com a situação que o povo estava enfrentando. E ele se levanta e fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Ponto e vírgula, pode acompanhar. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra em meus anos. Se faça notório em meus anos a tua obra. Oh, glória a Deus, aleluia. O profeta Abacuque se levantou, avivado dentro de si, e ele começa a profetizar para a sua geração. Aleluia. O profeta Samuel se levanta diante de uma geração, de um tempo que estava corrupto também, e que não queria saber de ouvir a voz de Deus. Ele sabia ouvir a voz de Deus, mas o profeta Samuel se levanta debaixo da graça de Deus, começa a profetizar, e Israel começa a dominar os filisteus novamente. Meu Deus. Israel começa a crescer novamente. Deixa eu te dizer algo aqui neste vídeo que você está acompanhando. Deus quer te levantar nessa geração. Deus quer te levantar nesse tempo de avivamento, nesse tempo, aleluia, de renovo espiritual. Deus está levantando. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Eita, glória, aleluia. É muito forte. O Espírito do Senhor vai pairar. Tem profeta profetizando sobre a tua vida e o teu ministério. Ai de camando que manacai de calabachu e canará. Deus não te esqueceu, diz o Senhor. Decamaias. Assim te diz o Senhor, homem de Deus. Levanta a sua cabeça. E a luz do Espírito Santo de Deus resplandecerá sobre a tua cabeça, diz o Senhor. Oh, tu és vaso de honra. Assim diz o Senhor. No tempo da tua vergonha, Deus trará dupla honra. E tem pessoas que morreram espiritualmente, pastor Vanderlei, aleluia, foi pelo tempo, foi esfriando aos poucos, mas Deus está dizendo: chegou o momento de eu reavivar você, chegou o tempo de eu trazer a chama de volta no teu coração. Em Levítico capítulo 6 vai nos dizer: o fogo do altar arderá nele, não se apagará. O fogo do altar, pastor Vanderlei, não vai se apagar. O fogo do Espírito Santo não vai se apagar. Deus está levantando. Aleluia. Deus é está fiel, Deus é maravilhoso, irmão. Vamos continuar. Pastor Wesley, a igreja de Sardes, ela passou o que passou, porque ninguém ia passar por ela. Certo. Hoje a gente faz menção dessa igreja. Essa igreja passou esse pedaço difícil na vida dela. Oh, aleluia. Foi uma igreja que acabou ficando enferma pela falta de santidade e obediência a Deus. E é bem verdade que hoje muitas igrejas têm passado por isso, têm passado pela mesma coisa, porque falta obediência, falta humildade para compreender
para entender a vontade de Deus sobre a vida dela. O senhor falou algo, o Patrick falou algo aqui que chama atenção. Falta o Espírito de Deus no meio da igreja. Hoje, as pessoas pregam e não lê mais Bíblia. Hoje as pessoas pregam e não buscam a palavra de Deus, não buscam a direção do Espírito Santo. As pessoas sobem no altar de Deus exaltadas, com seu coração exaltado, pregam aquilo que acham que devem pregar, falam em mistério porque já aperfeiçoou a língua, pregam porque hoje dizem assim: não, eu sou teólogo, eu vou pregar, eu já aprendi. Mas esquecem que dentro de uma igreja, que dentro de um templo, existe uma pessoa como o senhor, como o Patrick, como eu, que precisa ouvir uma palavra de Deus, que precisa ouvir uma palavra que vem do céu, que é a maior revelação, viu? A maior revelação é a palavra de Deus. O céu se alegra, Deus se alegra quando você coloca o teu joelho no chão e a tua boca no pó e diz assim: Deus, me dá uma palavra. Por mais simples que seja o pregador, meu Deus, mais me usa na palavra do Senhor. A palavra de Deus tem revelação, irmão. A palavra de Deus tem revelação, Wesley. Mas as pessoas não estão buscando a revelação da palavra. Não estão buscando. Porque para elas, você, eu, nós, não temos mais importância para elas. É por isso que a igreja está morrendo. É por isso que as pessoas estão morrendo dentro da igreja. Porque as pessoas não se preocupam mais umas com as outras. O amor está se esfriando, a obediência está acabando. E as pessoas estão se afundando dentro da igreja. E como o mundo vê isso? Meu Deus, escandaliza isso. Como o mundo está vendo isso, irmão? Escandaliza. Então, o que adianta a igreja ter tudo, mas não ter o principal, que é o amor às almas? O que adianta você profetizar, você falar em profecias, falar em línguas, mas não tiver amor? Virou religiosidade isso. Isso atrapalha o andamento da igreja. Pregadores que sobem no púlpito, que nem você disse, que pregam bem, falam bonito, mas que não tem graça de Deus na vida e que não tem amor na vida também. Sim. Se esqueceu do primeiro amor. E aqui, quando é escrita essa carta a Sardes, também Jesus exorta acerca das obras dela, que as obras não eram perfeitas, ou seja, faltava eles se esforçarem mais. A igreja não estava se esforçando. Aleluia, glória a Deus. E o fato da igreja não se esforçar, não fazer a parte dela, isso atrapalha o andamento da obra. Deus quer realizar, Deus quer fazer um grande milagre no meio da igreja. Com certeza. Por isso porque a gente não vê paralítico andando, muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas sendo curadas no meio do culto, né? Por que isso não acontece mais? Por causa disso. O amor se esfriou. O amor esfriou e as pessoas hoje estão relaxadas, né? Relaxadas. As pessoas hoje estão relaxadas, fazem de qualquer jeito, de qualquer maneira. Acham que Deus vai receber só porque... Não vai receber, não vai. Vai. Entendeu? Hoje a gente está vivendo um tempo difícil. Hoje a gente vive num país que a gente tem oportunidade, certo? A gente tem oportunidades. E nós, presta bem atenção numa coisa, pastor Wesley. Todos nós, o povo daqui do Brasil, é um povo relaxado. Era um país que era para ter mais milagre de Deus. Você sabe por quê? Porque aqui a gente tem liberdade de expressar, a gente tem liberdade para orar onde a gente quiser. Então hoje era para a gente ser um povo mais forte. Você está entendendo? E lá fora que tem mais do que aqui. Porque nesse exato momento tem gente sendo presa por causa do Evangelho. Nesse exato momento tem gente rasgando Bíblia, trocando pedaço de figurinha, como se fosse figurinha a Bíblia, para poder pregar a palavra do Senhor, poder ler um versículo da palavra de Deus. Tem gente escondidas no meio de mata, de cavernas, cavadas à mão, cisternas, pregando, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que não pode nem pregar na rua. Sabe como ganha
as pessoas para o Evangelho e ainda corre o risco de ter espião. Porque está nós três aqui, de repente chega o Patrick e diz assim: ei, você é crente? Ou, aonde vocês estão reunindo? Irmãos, tem que ser bastante assim, ó. Será que não é um espia? Será que é um espia ou será que é uma pessoa que quer aceitar Jesus mesmo? Então as pessoas têm que ter muito discernimento, muita cautela, para que, quem sabe se o Patrick é um espia ou não, para poder desbaratar o nosso negócio, ganhar onde é que a gente está fazendo o culto e acabar com o cristianismo. Você está entendendo? Sabe como é que chega a Bíblia na Coreia do Norte? Ouvi de um missionário isso. Para entrar a Bíblia lá é proibido na Coreia do Norte. Proibido, lá não tem religião. Então ele entra meio que clandestinamente, né? As Bíblias. Pequenininhas assim, mano. Para quê? Para que não venha ser pego. Para pessoas que querem ler a Bíblia. Você sabe o que está acontecendo? Hoje a gente tem todas as versões da Bíblia, temos Bíblia de tudo que é jeito, e a gente não gasta meia hora para ler a Bíblia, irmãos. Patrick ia falar, pode falar. É o 1 Coríntios capítulo 13. A pressão sofrida pelas pessoas faz com que a fé delas aumente. E o Brasil, ele é um país que não tem fé porque ele não sofre pressão, mas agora parece que a coisa vai esfriar, né? E as pessoas vão ter que ir ao pó da terra para reconhecer o Senhor. Não, vai apertar, a correr vai apertar. Tem gente brincando, tem gente levando de qualquer maneira, de qualquer jeito. E enquanto esse povo está brincando, Patrick, tem gente perdendo a liberdade, perdendo a vida, famílias sendo divididas por causa do Evangelho, tem pessoas vivendo como escravo, trabalhando, sendo sujeita a serviços braçais, como escravo, sofrendo, certo? Sendo racionadas, certo? Não estão se alimentando direito por causa do Evangelho, por causa do cristianismo, mas não nega a fé. Então nós vivemos num país onde nós temos liberdade, mas a igreja está uma bagunça. Aleluia, é verdade. Muitos pastores estão vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, você está entendendo? De qualquer forma. É por isso que Jesus, ele manda o apóstolo João escrever uma carta para essa igreja. E eu tenho certeza que se fosse escrever as cartas hoje em dia, eu acho que o Brasil seria Sardes. O Brasil seria Sardes. Misericórdia. Misericórdia. Irmão, tem gente dentro da igreja, anos dentro da igreja, e não se libertou da idolatria. Não. Tem gente anos dentro da igreja e até hoje não foi batizado. Não é membro, não participa de Santa Ceia. Irmãos, a gente está vivendo um tempo difícil. Por quê? Porque na igreja não tem sinal. Na igreja não está tendo sinal. Por quê? As pessoas estão frias. As pessoas estão frias. Frias. Você sabe o que o povo hoje está usando? A sabedoria humana. Você vê pessoas grandes na internet batendo no outro, usando teologia. Mas o primeiro amor já está lá atrás, ó. Aquela essência, aquela graça, quando aceitou Jesus, não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. É 1 Coríntios capítulo 13. Estava falando sobre o amor, viu? Perdão aí. 1 Coríntios capítulo 13, olha o que fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá.
porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, é algo muito sério, irmãos. Até aquele que tem dom, mas que adianta você ter dom se você não tiver o amor? O verdadeiro amor, a essência do amor de Cristo em sua vida, do que adianta? Então a igreja precisava, pastor André, voltar às velhas práticas que elas estavam praticando, né, antigamente, as suas primeiras obras, porque Deus não estava se agradando dessa igreja. E Deus fala, olha, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Era Jesus falando, vigia o que vocês estão fazendo, porque ainda tem um restante que não morreu espiritualmente, mas pode morrer. Vigia. Aí que está o problema. Vigia. O Patrick está com uma palavra ali. As pessoas confundem amor com paixão. Amor é você amar a pessoa independente de qualquer circunstância. Se a pessoa estiver doente, se a pessoa estiver decaída. E da mesma forma, o amor que você tem que ter para Cristo. Amar Ele sobretudo é você se esforçar mesmo se Ele não te responder, mesmo se Ele não tiver uma palavra. Agora aquele amor que é paixão momentâneo, você só esquenta seu coração, você recebe Cristo no seu coração, mas deixa essa chama apagar. E é isso que faz as pessoas se esfriarem na palavra. É verdade, é a pura verdade. É a pura verdade. Irmão, olha, hoje, se a gente não se apegar, cara, se a gente não fazer o que a gente está fazendo aqui, ó, vocês estão acompanhando aí, ó, tá falando da palavra, falando de Deus, sempre junto com a irmandade, irmão, a gente esfria, a gente fica morno. E o pior de tudo, tem gente aí que prega que pode ficar em casa, não precisa congregar. Ah, pelo amor de Deus. A Bíblia também nos orienta acerca disso. Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Vivam em união. Ou seja, como é que você vai viver em união sendo que você não tem comunhão? Como é que você vai viver em união sendo que você não congrega? Em Hebreus vai dizer, não deixemos o costume como muitos já deixaram, do que? De congregar. Por quê? Porque vocês congregando, vocês podem exortar uns aos outros e ajudar uns aos outros. Com certeza. Então é bíblico isso. Pastor, é muito importante isso. Olha aqui, ó. O Espírito Santo de Deus aqui, ó, ele tá me tocando muito forte aqui, e é pesado. É pesado. A gente falou bastante coisa aqui de Deus, falamos muito da palavra aqui. Só que agora o Espírito Santo de Deus vai pegar pesado aqui com a gente, beleza? Você que está acompanhando aí, ó, presta bem atenção, tá? Não critica não, recebe com amor, em nome de Jesus. A verdade é essa, isso é fato, certo? Nós somos ingratos, somos relaxados com a obra de Deus. Pega a visão, acompanha aí. Lemos aqui o primeiro versículo, né? Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Presta atenção, olha só para você ver, nós aqui no Brasil, vamos falar de nós aqui, certo? Deixa para lá, os irmãos que estão sofrendo, eles estão fazendo a parte deles com Deus, vamos ver a nossa parte aqui, certo? Nós tem nome de que vive, nós leva a imagem que o nome de que somos pregadores, homens de Deus, obreiros, pastores, né? País do avivamento. País do avivamento. Nossa, o Brasil cresceu o cristianismo. Olha quantos cristãos. Pera aí, vem comigo. Esse é o nome que nós está levando. Esse é o nome que nós está levando. Ser vigilante, versículo 2. E confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Presta atenção, irmão. Presta atenção, a gente falou muita coisa aqui e está tudo dentro dessa palavra aqui, está tudo dentro desse primeiro versículo, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6. A gente já rodou, a gente já esmiuçou essa palavra. E tem um detalhe aqui,
é algo simbólico, figurativo. Jesus virá como um ladrão. Como um ladrão. Eu ia entrar nesse contexto agora, de Deus. Numa hora, pastor Wesley, Patrick, que ninguém espera. Que ninguém espera. E eu te faço uma pergunta. Como está a sua vida? Você vive num país que todo mundo diz, já vi muitos pregadores pregar isso, é o tempo do avivamento, virá um grande avivamento. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse que pastores estão se desviando? Que avivamento é esse que igrejas estão fechando porque o povo não dizima mais, o povo não oferta mais na igreja, o povo está perdendo o prazer de servir a Deus, de dar a Deus o que é de Deus, pastores. Pastor Wesley, irmão Patrick, o povo está perdendo o prazer em Deus, o prazer no Espírito Santo. Que avivamento é esse que esses homens de Deus, conhecidos no nosso Brasil, têm pregado para nós? Que avivamento é esse que as igrejas estão fechando? O povo está perdendo a essência do Espírito Santo de Deus. E Jesus, Ele vai vir como um ladrão. E você está aí, ó, como um bobão. Está enganando todo mundo. E você não está se vendo, você está se enganando. Você está achando que está, né, tá por cima de tudo. Que está no topo, que você é o top, né? Mas não. Deus está te vendo. E não só Deus, mas homens como João, como o apóstolo João, como o pastor Wesley, Patrick, como eu, e tantos outros homens, está te vendo. Você está enganando? Será que avivamento é só pulo, só rodopeio? Será que é só o falar em línguas que é um avivamento? Avivamento não é só isso não, irmãos. Avivamento é mudança de vida, mudança de caráter, mudança de conduta. É transformação de vida. Avivamento é uma sede insaciável pela presença de Deus. Avivamento é um desejo profundamente de estar sempre buscando a presença de Deus, buscando da fonte que é a palavra de Deus. Não existe avivamento sem a palavra, não existe avivamento sem oração, não existe avivamento sem arrependimento, Aleluia. Não existe avivamento sem temor. A Bíblia nos diz que se tiver um avivamento tem que ter temor, tem que ter arrependimento, tem que ter oração, tem que ter a palavra. Se não tiver, não é avivamento, é movimento. Aleluia. Tem que ter testemunho, oh, glória a Jesus. Tem que ter comunhão. Uma igreja que está vivendo um grande avivamento, irmão, tem testemunho, tem comunhão. Não tem divisão no meio da igreja. Essa bagunça que nós estamos vivendo hoje. Uma igreja que vive um grande avivamento tem amor, irmãos. Tem amor no meio dela. Avivamento é salvação de almas. Avivamento é batismo com o Espírito Santo. É poder de Deus, diferente de movimento. É poder de Deus na vida do crente. Tem cura. Aleluia, é cura. Tem libertação. Milagres. Tem batismo no meio da igreja com o Espírito Santo. Uma igreja que vive num grande avivamento. Tem jovens falando em língua estranha no meio da igreja. Uma igreja que vive um grande avivamento. Tem profecia no meio dela. Uma igreja que está vivendo em grande avivamento, tem gente que joelha no meio dela, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Até os heróis da fé nos ensinou que avivamento uma igreja que vive um grande avivamento, aleluia, tem revelação de Deus. Uma igreja que está vivendo um grande avivamento de Deus, aleluia, tem cura, tem profecia no meio dela, pastor Wesley, tem palavra, tem arrependimento, aleluia, tem testemunho de cura, de livramento, aleluia, Jesus. Até os heróis da fé nos ensinaram que avivamento não é de qualquer jeito. Avivamento, se não me lembro agora, falha a memória, o Joe Wesley,
Joézer gastou tanto tempo em oração em sua casa, que até ficou marcado no chão o lugar que ele orava. É ali que começou o avivamento, através da oração, através do clamor, através da busca. Deus está dizendo aqui neste vídeo: está na hora de você parar de se preocupar com seus próprios interesses, com seus próprios desejos, com seus próprios interesses. Não se preocupe em agradar a Deus, se preocupe em fazer a obra. Aleluia. Deus está preocupado com almas, é com vidas, é com batismo, é com cura, é com transformação. É isso que Deus está preocupado. Deus não está preocupado com o cargo do ano que você tem. Deus não está preocupado com a casa bonita que você tem. Deus não está preocupado, pregador, com o terno slim que você tem. Não. Deus está preocupado com santidade, com arrependimento, com mudança de vida, com caráter. Aleluia. De semelhança de Cristo. Oh, aleluia. E por que ele virá como um ladrão, pastor Vanderlei? O que o ladrão faz, irmãos? O ladrão, antes dele invadir a casa, o que ele faz? Ele estuda primeiro a casa. Ele vê como é que é a casa. Ele vê a hora que o dono não está, para poder entrar, invadir a casa, roubar a casa e pegar tudo que está lá dentro. Não é, pastor Vanderlei? E por que Cristo fez a própria semelhança dele, a sua volta como de um ladrão? Porque Cristo está de olho na igreja. Cristo está de olho no que está acontecendo. E por isso que ele voltará como um ladrão à noite. O pai de família sabe a que hora que o ladrão vai sair? Não sabe. Se ele soubesse, ele se prepararia. Vai subir um, vai ficar outro. Está trabalhando, né? Certo. Que nem diz, nos dias de Noé. E você sabe o que Jesus está me falando aqui agora? Meu Deus. Tem um monte de gente achando aí que vai tapear Jesus. Não tapia não, viu? Fica aí, viu, bobão? Tá? Fica aí dormindo aí em pé, acordado, de zóio aberto aí. Jesus vai vir como um ladrão, você vai ficar, tá bom? Você vai ficar. Ah, mas eu fiz isso. Fez o quê? O que você fez? Apartai-vos de mim, praticais a iniquidade, que Jesus disse. O que você fez? Pastor Wesley, tem um monte de gente aí que vai falar: Senhor, eu fiz isso. Fez o quê? O que eu preciso saber do que você fez? Se Jesus já te conhece, eu não preciso saber o que você vai fazer ou deixou de fazer, certo? As suas selfies, os seus vídeos. Não. Jesus não quer saber disso. Jesus quer saber como está a sua vida no altar. Se você está preparado realmente para a volta de Cristo. Se você realmente tem cumprido o ID de Deus na tua vida. Se realmente você tem dado testemunho de Cristo. Se realmente você tem sido um testemunha de Jeová aqui na terra, dos viventes, para aqueles que precisam que você seja um espelho para Ele. Meu Deus. Que espelho você tem sido para eles? O arrebatamento, pastor Vanderlei, é real. O arrebatamento é real e vai acontecer. Vai acontecer. E a Bíblia, sabe o que eu acho interessante, pastor Vanderlei? É que em Mateus capítulo 25, Jesus faz uma comparação de 10 mulheres, né? 5 virgens, né? Loucas e 5 virgens prudentes. Irmãos, as 10 sabiam que Jesus iria voltar, mas só 5 que estavam prudentes. Sabe o que isso nos ensina? Que o fato de você saber que Jesus vai voltar, que o arrebatamento é real, isso não significa que você vai subir. O fato de você estar esperando o noivo não significa que você vai subir com o noivo. O fato de você saber, você não importa se você sabe ou não. O que importa é você estar prudentemente, andar prudentemente, estar preparado. Jesus falou, aquele versículo que eu citei agora, eu não me lembro agora, no capítulo, em Mateus, se não me falha a memória que vai nos dizer isso, que naquele grande dia apareceriam muitas pessoas dizendo: Senhor, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Deus fala: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Sabe o que eu aprendo com isso também, pastor Adeli? Que dom não salva ninguém. Não. Você profetizar não vai te salvar. Você expulsar demônio não vai te salvar. O que vai salvar é a sua vida perante o Senhor e perante o altar. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Glória Olha a o Deus. versículo 4, pastor Vanderlei. Já partindo para o encerramento, né, da mensagem. Olha o versículo 4.
Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tem pessoas que ainda não se contaminaram. Não. Tem pessoas ainda que não se corromperam. Tem pessoas ainda que estão no meio dos corrompidos, mas não se corrompeu. Sabe o que eu aprendo com isso? Daniel também, pastor Vanderlei. Daniel teve a oportunidade de se contaminar, mas decidiu não se contaminar por amor ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Poderia comer do manjar do rei, mas não comeu. Por quê? Porque ele preferiu obedecer à voz de Deus e agradar a Deus. Pastor Wesley, aleluia. Tem um monte de gente aí decaída. É sua culpa? Não. É a culpa do Patrick? É minha culpa? Às vezes não é nem do pastor, é a pessoa que não quer dar ouvido à voz de Deus. Você é o culpado, certo? Então você tem que correr atrás. Vai. Você tem sonho, você tem projeto. Você precisa correr. Você precisa se colocar de pé e tomar uma posição na sua vida, certo? Porque Jesus está voltando e essa palavra não é para ímpio não, é para você que é crente, viu? É para nós que somos cristãos, né, Patrícia? Nenhuma briga, nenhuma picuinha é capaz de separar você do amor de Cristo. Quando você conhece, é algo sem volta. Então, muitas pessoas elas acabam se afastando porque não conheceu realmente. E essas pessoas têm que voltar, têm que sentir a presença do Senhor. Tem que sentir. Outra coisa, pastor Vanderlei, a pessoa, eu estava dando uma aula de escola dominical domingo, eu falei sobre isso para os jovens. O que acontece no tempo de hoje? As pessoas estão se espelhando tanto em homens, que quando esses homens, assim, grandes de espelhos, falham, decepcionam elas também se sentem tão decepcionadas entre si, que eles também é capaz de desviar da fé, afastar de Jesus por causa disso. Aí sabe o que eu aprendo com isso? Com o apóstolo Paulo de novo. O apóstolo Paulo, o foco dele, o objetivo dele sempre foi Cristo. Enquanto o seu foco, e o seu objetivo, e o seu maior espelho for Cristo, nada irá te abalar. Jesus faz uma comparação de dois tipos de pessoa, daquele que está firmado na rocha, daquele que está firmado na areia. Aquele que construiu sua casa sobre a areia, quando veio a tempestade, o vento forte, aquela casa desabou. Mas aquele que estava, os seus alicerces sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade, veio tudo, mas não derrubou aquela casa. Por quê? Porque estava firmado na rocha. E quem é a rocha? É Cristo. É Jesus que é a rocha. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala. A tua esperança tem que ser Cristo. A sua esperança tem que ser o céu. O teu objetivo tem que ser Jesus. Não coloque mais espelhos tantos em homens, não. Coloque o teu espelho em Cristo, porque Cristo não vai te desamparar. Aleluia. A Bíblia nos ensina, pastor Vanderlei, pode até uma mãe se esquecer do seu filho, mas porventura o Senhor não se esquecerá do seu. Glória a Jesus. Ele não esquece de você, Ele não esquece da tua família, Ele não esqueceu do teu ministério, Ele não esqueceu da tua vida. E Jesus usa a minha boca para dizer para você: coloque o seu foco, a sua esperança, deposita a tua esperança e sua confiança no Senhor, porque Ele é capaz de resolver os teus problemas. Glória a Deus. É isso aí, pastor Wesley. Glória a Deus. Palavra boa, palavra de Deus. Glória a Jesus. Infelizmente é uma realidade que a gente está vivendo. Infelizmente. Né? E a gente deixa essa palavra para a tua vida, para o teu coração. Tá? Guarda essa palavra, essa mensagem no seu coração. Tá bom? Guarda para você. Que nem o pastor Vanderlei disse, aqui nós estamos para atacar ninguém, não, de jeito religião, país, não ataca nada não. Estamos aqui apenas pregando o Evangelho como ele é. O que muitos não têm coragem de dizer, né? A gente é algo que nos altares a gente não prega, né? É algo que nos altares a gente não prega. Eu sei que tem muitos pastores que acham isso besteira. Porque se não achassem, os nossos vídeos, as nossas pregações já tinham viralizado. Verdade. Sim ou não? Sim. Já tinha viralizado. Porque quantos pastores nós temos aqui na cidade de Batatais? Quantos pastores, quantas igrejas, quantos membros, quantos cristãos nós somos aqui nessa cidade, certo? Então muitas pessoas
Acho isso palhaçada. Para que isso? O meu pastor, ele pregou esses tempos atrás e ele disse, hoje em dia, as pregações de hoje em dia, a gente não ouve falar mais de justiça de Deus, não ouve falar sobre arrependimento, sobre salvação, sobre conversão, apenas ouvimos teologia de prosperidade e pregações coach. Prosperidade? Coach. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Eu sei que nós vai para a igreja, muita gente, pastor Wes, vai na igreja por benefício próprio. Um é por causa de relacionamento, outro é por causa de serviço e tal. A gente pede para Deus, é claro, a gente busca um Deus que ajuda nós, certo? Só que tem gente que fica esperando as coisas cair do céu. Você está entendendo? Fica não, viu? Se cair te mata. Eita, você quer um carro? Vai trabalhar. Pega vai criar calo na sua mão, vai suar. Certo? Quer a sua casinha? Vai trabalhar, vai suar. Quer casar? Vai trabalhar, arrumar uma casa. Dá o melhor para tua esposa, para os teus filhos. As coisas não vêm do céu, não fica esperando por ninguém não, tá bom? A gente vai para a igreja para a gente morar no céu, para a gente aprender. A igreja é nós, a gente vai para o templo para a gente aprender a lidar com nós mesmos e a lidar com as pessoas, porque lidar com a gente mesmo não é fácil. Você olhar para si mesmo e descobrir o monstro que você é, não é fácil não, você lutar contra esse monstro, porque eu não sou fácil, eu tenho certeza que você não é fácil. Defeitos, entendeu? Se eu for olhar para... Misericórdia, só Deus na causa, hein? Do nada. Drip too hard, don't stand too close, we gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, as long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the